Boa noite. Nós estamos começando mais um encontro do projeto de extensão Café com Broa e Literatura Boa. Este projeto ele é desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa Multidix. Boa noite a todos. Boa noite, eu estou aqui vestindo a camisa, literalmente, do grupo de pesquisa Multidix. Na verdade, é um grupo de estudos, né, pesquisa e extensão. Estou aqui também com a nossa canequinha, né, do grupo. Em breve a gente deve fazer mais material desse tipo, né, e nos eventos da vida aí, quem tiver oportunidade, né, quando a gente se encontrar, a gente pode ver aí uma forma de acessar essas coisas. A nossa convidada de hoje, muito especial, é a Luísa Chaves. Por enquanto, eu não coloco professora, não coloco doutora, eu chamo só de Luísa Chaves, que é uma pessoa muito especial, que é uma pessoa com quem eu tenho estabelecido mais recentemente, né, Luísa? Assim, não, já um ano, 2, quase, né? A gente tem estabelecido umas parcerias. E, pasmem, embora ela esteja em Belo Horizonte, a alguns quilômetros da minha casa apenas, nós ainda não nos conhecemos pessoalmente. Mas a gente já está prometendo marcar um encontro Café com Broa e falar de literatura boa, né, Luísa? Sim. E isso vai acontecer em breve, tá? A Luísa trabalha muito, sabe? Por isso que não aconteceu ainda. Agora que eu vou apresentá-la oficialmente, vocês vão ver por que ainda não aconteceu esse café presencial. A Luísa Chaves, ela é professora do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de língua espanhola. Mas ela é também professora de literatura do mestrado profissional em letras, na Faculdade de Letras da UFMG, o Prof. Letras, e nós nos conhecemos, né, no âmbito desse programa de mestrado, que é um programa que sempre que eu tenho oportunidade eu elogio muito. Ela também é professora da especialização em língua portuguesa, né, o projeto Só Leitura, e ela também dá aula na graduação em letras na UFMG. Então, viram, né, o tanto que a moça trabalha. Mas não pensem que é só isso. Ela que nós acabamos, né? Não é só isso. Luísa Chaves também atua como coordenadora da área de espanhol dos cursos de idiomas no SENEX, da Faculdade de Letras da UFMG, vice-presidente da Associação de Professores de Espanhol de Minas Gerais, e é vice, Cláudia, vou precisar mutar aqui. E a Luísa também é vice-coordenadora desse programa, né, do Promestre, né, e Vida Longa ao Promestre. Ela foi vice-diretora do Centro Pedagógico da UFMG e, atualmente, ela desenvolve pesquisas nas áreas de literatura infantil e juvenil, literatura e ensino, literaturas latino-americanas. Hoje, ela vai conversar conosco sobre temas sensíveis na literatura para crianças. Então, muito bem-vinda, Luísa, a palavra é sua. Só antes um aviso, por volta, mais no final, né, por volta de 8 e pouco, a gente passa uma lista de presença, tá? Para quem quer e precisa, né, do certificado. E a gente, depois da fala da Luísa, também abre para perguntas, né? Eu tenho certeza que a fala dela vai ser muito instigante e a gente vai querer conversar, tá bom? Então, com você, Luísa. Obrigada, Hércules, pela essa generosa apresentação. Obrigada a todas e todos e todos, né, que estão aqui hoje conosco. Eu trabalho com crianças também, né? Tem 15 anos que eu estou no Centro Pedagógico da UFMG, que é um colégio de aplicação da UFMG.
E lá eu atuo com as crianças de 4º, 5º e 6º ano do ensino fundamental. Então, são crianças de 9 a 11 anos, né? E eu trabalho muito literatura com eles, tanto a literatura em língua espanhola como a literatura em língua portuguesa. Então, uma amostra do meu trabalho vai estar aqui hoje, né? Uma pequena amostra de obras que eu já utilizei em sala de aula. Aí, para o nosso recorte de hoje, eu selecionei obras que já estão traduzidas também ao português, né? Então, eu selecionei obras latino-americanas e especialmente aquelas que estão traduzidas ao português, né? Para quem quiser usar em suas aulas, né? E tenha essa curadoria, esse repertório. Para começar, o nosso título de hoje é Pode falar disso com criança? Que é uma pergunta que a gente sempre escuta, né? Dos nossos graduandos, licenciandos, dos nossos colegas, professores e inclusive dos pais, né? Então, tecendo afetos e espinhos, porque todos os afetos têm espinhos, todos os espinhos têm afetos, né? A literatura infantil diante do sensível. A gente vai conversar o porquê essa palavra é sensível, né? Porque sensível é sensível a alguém, né? Então, não é o sensível não é neutro, o sensível é ideológico sempre, né? Para começar, eu gostaria de ler uma frase do José Saramago, que na Maior Flor do Mundo, que ele fala assim: e se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo tem andado a ensinar? Seremos capazes de aprender aquilo que estamos tentando ensinar com as nossas histórias, com o nosso ensino de literatura? Isso José Saramago, né, nos convida a refletir. E é nesse sentido que eu penso o sensível, né? A Michelle Petit, que é uma antropóloga, estudiosa da literatura também, francesa, ela fala que o texto, de maneira silenciosa, vai liberar algo que o leitor tem dentro de si. E, às vezes, o leitor encontra ali a energia, a força para sair de um contexto em que estava preso. E a gente vai ver que contextos são esses, que esses contextos são variados, né? Então, a literatura, ela em si, ela problematiza a vida, né? Ela em si, ela dá vida ao que já é vivo e que muitas vezes está só adormecido nas tensões, adormecido nas vivências, e a gente vai passando pela vida, de certa forma, entorpecido pelas dores, e a literatura é esse escape, é isso que nos permite fazer com que essas dores venham à tona, não de forma só catártica, mas também de forma acolhedora, de forma em que essas dores encontram um lugar de significação, encontram um aconchego, um acolhimento, que é o que a Michelle Petit fala da literatura como refúgio. Pode passar, por favor? Maria Júlia. Então, tem várias críticas, né, e vetos a livros no Brasil. E tem crescido esse movimento, devido ao avanço do movimento conservador. Então, a gente vira e mexe, a gente fica sabendo, tal escola proibiu tal livro, ou os pais estão questionando tal livro, principalmente em escolas particulares, isso é generalizado, mas também em livros que são distribuídos pelo PNLD Literário, pelo PNBE, né, o antigo PNBE, que são questionados. Por que esse livro está na escola? Pode falar disso com criança, né? A nossa pergunta. Por que esse livro está na escola? E aí vem uma pergunta: o que é censura? Né? Esse esforço de grupos, governos, para impedir o acesso a conteúdos considerados perigosos ou prejudiciais à moralidade. Mas quem diz o que é perigoso e o que é prejudicial à moralidade? Quem é esse juiz? Né? Quem se coloca como quem pode atirar a primeira pedra? Né? Então, é uma visão sobre a criança muito reduzida. É uma visão que coloca a criança como um sujeito incapaz de lidar com conflitos, né? E tenta domesticar esse leitor infantil. E a gente que lida com a criança, a gente sabe que a criança, ela leva para a sala de aula todas as vivências dela, as boas e as ruins. Então, tudo estoura na sala de aula.
história em forma de choro, história em forma de catarse, história em forma de violência, de indisciplina. Então, a gente acolhe crianças que são vítimas de violência, que sofrem luto, que sofrem bullying, rejeições de todos os preconceitos, de todos os variados tipos. Então, isso, o fato da criança não ter contato com uma literatura que trabalha essas dores, não quer dizer que ela não vivencie essas dores. Então, uma coisa é a criança viva, a criança empírica, a criança do dia a dia, de carne e osso, que a gente tem acesso. Outra coisa é essa criança idílica, essa criança totalmente angelical, endeusada, colocada num potinho, e a parte da sociedade, essa criança não existe, né? Então, tem um estudioso, que é o Peter Hunt, que ele trabalha sobre a teoria da literatura infantil, né? E ele fala muito disso, dessa criança palpável, essa criança possível e essa criança existente. E é para essa criança que a literatura infantil ela existe e ela deve comunicar. Essa criança que ela vive as contingências históricas do seu tempo, né? Essa criança que está inserida socialmente. E aí, falando dessa criança, a gente tem que pensar que, para o C.S. Lewis, uma história infantil que só pode ser apreciada por crianças não é uma boa história infantil. Ou seja, a história infantil, para ser boa, ela tem que atingir todos os públicos. Ela é uma literatura que a Beckett chama de crossover, que ela ultrapassa os idadismos, que ela atravessa, né, as faixas etárias, ela contempla, né, crianças, adolescentes e adultos, cruza fronteiras de idade, abarcando um público diversificado, intergeracional, que pode incluir leitores assim de todas as idades, né? E essa é uma literatura que não é uma literatura asséptica, pasteurizada, é uma literatura que trabalha de todos os temas, né? Inclusive os que aqui são considerados como temas sensíveis, porque ideologicamente foram colocados assim, né, pelos tabus da nossa sociedade. Aí pode passar, Maria Júlia, por favor. E aí, pensando nisso, né, nessa literatura que cruza todas as fronteiras, o objetivo dessa apresentação é refletir sobre essa censura a obras infantis e juvenis que tratam de temas polêmicos e tabus, né, que seriam os chamados temas sensíveis, né, e com uma premissa central. A literatura sobre dramas, conflitos humanos, permite que o leitor pense e ressignifique a própria vida? E por quê? E por que isso é importante? Por que essa permissão de sentir o que já se sente é importante? Porque o fato de não permitir, de não dar permissão para uma criança de sentir o luto, não quer dizer que ela não sinta o luto. Né? O fato de você... obrigada, Petit Hunt, né? Nós vamos falar de outras vozes vão ecoar aqui. E aí, uma coisa muito importante da gente pensar é que a literatura, ela tem um quesito central, né, nesses casos de censura. É sempre a literatura tida como a prejudicial. É sempre a literatura tida como a perniciosa. A literatura tida como a vilã. Uma coisa que tem muito poder, né? Delegar muito poder a um livro. Né? E aí você pensa que todas as ditaduras, o que elas fazem? Elas queimam livros. A primeira coisa que uma ditadura se instaura, ela faz é correr atrás daqueles livros que são considerados perniciosos. Então, a gente lembra do Holocausto, né? da Shoah, a gente lembra daquela fogueira enorme que os nazistas fizeram de livros proibidos, né? A gente lembra da ditadura brasileira, por exemplo, as ditaduras latino-americanas, dos autores perseguidos, dos músicos perseguidos, dos artistas perseguidos. Então, a arte, a literatura é arte, né? A literatura, ela sempre é calada nesses momentos. E a gente está tendo essa onda agora conservadora, essa onda tentando calar de novo a literatura, e literaturas que são tidas muitas vezes como clássicos, voltando à tona como uma literatura que não pode mais ser trabalhada em sala de aula, sendo que ela sempre foi trabalhada em sala de aula. Pode passar, Maria Júlia. Então, alguns casos, né?
casos recentes de censura. Um menino que espiava para dentro, de Ana Maria Machado, vocês devem ter acompanhado essa história, foi censurado por pais e políticos sobre a alegação incorreta de incitação ao suicídio. É uma história que o menino, ele espiava para dentro, ele era introspectivo, ele vivia o próprio mundo interno. E aí ele gostava tanto desse mundo que ele queria ficar dentro desse mundo. E ele leu uma história, né, que é a história que a gente conhece, da maçã, né? Que ao morder a maçã, a princesa adormece e vive no próprio mundo dela, né? Que ela adormece, a Branca de Neve, e ele quer comer essa maçã. Ele quer comer essa maçã para viver nesse mundo que ele prefere, que é o mundinho dele. E essa metáfora da introspecção é lida erroneamente como suicídio. E essa obra foi colocada como, nossa, é uma incitação ao suicídio infantil. E aí, ao lado, eu coloquei uma foto, que é aquela foto da tradicional família, né? Que é mamãe, papai, filhinhos, para a gente pensar sobre isso. Por que essa família, que é tida como modelo, não é a família que existe para todas as crianças e não é a família ideal para todas as crianças, né? Não existe essa família de margarina. E aí a gente vai falar sobre isso na Bolsa Amarela, na Lígia Bojunga, que também foi uma obra que recentemente foi questionada por vereadores sobre a acusação de ideologia de gênero, né? Ao discutir desigualdades e sentimentos de repressão feminina. Que menina aqui nunca quis ser menino para viver os privilégios que os meninos tinham? De sentar de perna aberta, conversar de boca aberta, sair na rua, brincar, chutar bola, ficar o dia inteiro fora de casa sem precisar arrumar casa, sem precisar de responsabilidades que as meninas desde cedo são atribuídas, né? E aí a Raquel, né, essa personagem, ela quer ser menino. E isso é encarado como ideologia de gênero. Ela é filha de uma família de meninos, né, de irmãos, e ela vê que os irmãos dela têm privilégios que ela não tem. E por isso ela fala, nossa, eu queria muito ter esses privilégios, eu queria ser um menino. Então, assim, se ela quisesse realmente, genuinamente ser um menino também, e se genuinamente ela quisesse ser um menino por se identificar com o gênero masculino, né? E aí a Bolsa Amarela também foi banida, né? Foi colocada como sob censura. Outra obra, né, que também recebeu esses holofotes da censura foi O Menino Sem Pátria, do Luiz Puntel, né, que foi retirado da leitura obrigatória de uma escola por acusações de doutrinação comunista. Por quê? Porque é uma obra que trata do exílio, né, durante a ditadura militar. São esses meninos sem pátria, um exílio que de fato aconteceu, né? Muitas famílias foram exiladas com seus filhos, com crianças, então crianças exiladas. E fora as que foram sequestradas, né, que bem sabemos, né, que foram enviadas para outras famílias, em outras pátrias. Né? E aí, essa obra, ela trata especificamente dessas crianças que foram exiladas junto com seus pais, que vivem em vários países, né, os meninos sem pátria. E aí, é um fato histórico, é uma obra da coleção Vagalume, que a gente estuda há anos, né? É uma coleção muito querida, que muitos leitores nasceram dessa coleção, né? E que também sofreu essa censura, né? A outra obra que eu queria lançar à luz aqui, que também recentemente sofreu censuras, é uma obra que tem um nome tá engraçado, Enfim Capivaras, né? Da Luísa Geister, que a autora, ela teve essa participação cancelada, né, numa feira literária, sob a justificativa de que ela usava linguajar impróprio, uso de palavrões, né, do contexto jovem. Então, essa obra ela foi considerada imprópria por causa de palavrões. E a gente vê que os meninos têm acesso a variados vídeos, internet e tudo, e eles falam palavrões, eles ouvem palavrões, palavrões fazem parte da língua portuguesa, de qualquer língua, né, de qualquer língua viva. E a obra foi simplesmente eliminada dessa feira por causa dos palavrões, né? Então, assim, são exemplos para vocês terem noção de como que a literatura está sendo vigiada, ela tá sendo perseguida, ela está sendo colocada nesse holofote da censura, né? Aí, Maria Júlia, pode passar, por favor. Qual que foi a
metodologia que eu utilizei para selecionar essas obras, né? Foi uma natureza qualitativa, bibliográfica e documental, né? A coleta, organização e a análise. E eu também tenho a prerrogativa de que as obras que eu vou apresentar aqui, eu utilizei na minha sala de aula. E algumas eu tive que conversar com pais, tive que conversar com famílias. Por que eu estava trabalhando aquela obra? Tive que fazer uma sensibilização frente àquele trabalho. Das crianças, não. As crianças já têm um acolhimento, sabe, natural aos temas polêmicos e sensíveis, porque elas já têm isso reprimido, represado dentro de si. Elas precisam de espaço para verbalizar essas vozes não ouvidas, né? Então, eu tive que virar, assim, professora dos pais também, porque as famílias mas por que você está trabalhando esse livro, né? Esse livro especificamente, né? Sendo que esse livro, por exemplo, um livro que eu trabalhei, que não está aqui, que nem é de tema sensível e polêmico, que é um livro, a Bruxinha que Era Boa, que da Maria Clara Machado, que é um livro, né, canônico, e da literatura infantil, que a mãe, que era evangélica, não queria que eu trabalhasse esse livro em sala de aula, porque era bruxa. Só que a bruxa era boa. Aí eu conversei com ela, falei, a bruxa foi convertida, ela é boa nessa história, então talvez, né, tem que dar uma chance para essa bruxa. Eu tive que conversar com ela no humor, no acolhimento, de uma forma para ela ver que aquela... E a filha dela ia ser a bruxa, porque a gente ia fazer a cena, né? A gente ia encenar o livro. Só que não pôde, né? Ela não pôde, a menina não pôde ser a protagonista, e ela ia ser a protagonista, logo ela ia ser a protagonista. Então ela foi censurada pela própria mãe, né? Não pode ser, foi interditada de ser a protagonista, de ser a bruxa que era boa. E quantas meninas não queriam ser a bruxa, né? E foram relegadas a ser as princesas. Então, a gente tem que pensar sobre isso também, né? Aí, passando, Maria Júlia, o primeiro livro que eu gostaria de falar com vocês Antes disso, a primeira coisa que eu queria falar com vocês pode passar esse, depois eu volto. Isso, é desse livro. Esse livro, Os Invisíveis, né, é brasileiro, do Tino Freitas, e teve duas versões, uma ilustrada pelo Renato Morricone e uma pelo Odilon Moraes, né? E aí, por que eu queria trazer essa ilustração? Para vocês perceberem como que o ilustrador, ele também é autor do livro, né? Porque aqui no Invisíveis, pelo Renato Morricone, essa aqui é a capa, né? Vocês vão ver que a capa da visão do menino vai nos invisíveis, o que ele está vendo. E o Outros Invisíveis é uma metáfora, né, de personagens que só estão com a roupa ali, né, são sem cabeça, eles são invisíveis. E o outro foca o olhar do menino. Essas duas obras, elas falam sobre um superpoder que esse menino tem, que é enxergar aqueles que ninguém enxerga na sociedade, os invisíveis. E aí, tem uma hora na história que o próprio menino se sente invisível. Por quê? Porque ele, como criança, ele também não é enxergado pelos pais, pelos adultos. Aí eu quero voltar, a partir dessa metáfora, voltar para a fundamentação teórica, que é enxergar os invisíveis. E os invisíveis são os nossos alunos também, que são invisibilizados em sua humanidade. Né? Como o Antônio Cândido fala, do poder humanizador da literatura, de tornar humano aquele que já deveria ser humano, mas não está sendo. Né? A função da literatura, a literatura, ela vive de conflito e patos. Né? A Marina Colasanti já falava. Não existe literatura limpinha, ela usa esse termo. Essa literatura asséptica, hospitalizada, né? Sem bactéria. Não existe essa literatura. E a gente nem quer essa literatura. Né? Essa literatura feita por IA, já que a gente estava falando de IA antes, né? É uma literatura de máquina, não é uma literatura humana, né? E esse efeito catártico da literatura, de vivenciar sentimentos negativos, dramas, por meio do texto ficcional, ajuda o leitor a purgar e lidar com seus próprios medos e angústias reais, né? Então, tem vários autores, né? O Bethlen é um deles, e o próprio CEALI, que é o grupo que eu faço parte do GEPEL, que é o grupo do letramento literário, que pertence ao CEALI, que é o Centro de Alfabetização e Letramento
nomeada agora de Magda Soares, né, que foi fundado, né, pela Magda Soares também, a Graça Paulini, outras tantas professoras que estudam letramento literário, que estudaram, né, o letramento literário ao longo de suas vidas, suas carreiras. E aí, como que esse efeito catártico da literatura nos ajuda a ver o que é invisível, nos ajuda a ver o que está sendo invisibilizado propositalmente, né? Então, o papel do professor como mediador, né? O Felipe Munita, ele fala muito disso, no eu, mediador, mediadora, né? O papel do mediador, esconder os problemas reais do mundo não protege a criança da violência real. A violência ela não vai ser menos real se a gente não mostrar essa violência para as crianças. Então, quando a gente... não é que a gente está mostrando a violência pela violência, espetacularizando a violência. Pelo contrário, a gente está acolhendo essa violência que já existe, que já está ali pulsante nas vivências das crianças. Então, eu fui fazer um trabalho de jornal com os meus alunos, porque eles já não têm acesso a jornal. O jornal é totalmente o jornal virtual, né? Então, eu levei jornais, capas de jornais. E na mesma capa, daqueles jornaizinhos que a gente espreme e sai sangue, na mesma capa que fala de futebol, fala de receita, tem uma mulher nua e fala de uma criança que foi, não sei, violentada. Na mesma capa. Essas imagens da violência, elas chegam para os nossos alunos. São imagens que deixam as crianças, muitas vezes, insensibilizadas à dor do outro. Então, a Susan Sontag, que é uma fotógrafa, né, e escritora, ela tem um livro que chama Diante da Dor do Outro, que a capa do livro é uma pessoa olhando uma forca e um enforcado. Como que a gente se porta diante da dor do outro? A gente visibiliza essa dor, ou a gente acolhe essa dor, ou a gente tem empatia por essa dor? Como que a gente está trabalhando isso com as nossas crianças? A gente está fazendo essas crianças ficarem insensíveis à dor do outro, né? Então, o mediador, ele contextualiza a leitura, promove o diálogo e tenta formar esses leitores autônomos, mas não é autônomos de autômatos. Eu tentei falar a palavra, mas automatizados, isso que eu queria falar. Né? Não, autônomos mesmo, autônomos de sentimentos, sabe? De sentir aquilo que está sendo compartilhado. Pode passar, Maria Júlia. Aí eu já falei dos Invisíveis, né? Que é uma Curadoria Brasil. E outros livros brasileiros, que eu gosto muito do Odilon Moraes, tá aí ele de novo, né? Como ilustrador do livro da Alessandra Roscoe, Quando as Coisas Desacontecem, que é a personagem do livro, ela questiona o que acontece quando as coisas desacontecem. É uma narrativa sobre morte, luto e transformação. E as coisas desacontecem quando as coisas morrem, né? Quando as coisas acabam. É uma metáfora, né? Então, a menina, ao ver as ondas do mar, ela vai se questionando o que acontece quando as coisas desacontecem. Quando a espuma do mar, ela morre, quando as plantas morrem e quando a gente morre também, né? E é um livro muito sensível, que trabalha de uma forma muito poética e muito acolhedora também, essa questão do luto. E aí, várias vezes, a gente depara com crianças em luto, e que perderam os avós, ou perderam um animalzinho de estimação, e não tem com quem falar isso. Professora, morreu fulano, e eu tô aqui na escola, eu vim para aula. Sabe, assim, esse luto que não é acolhido, que é normalizado e automatizado. É essa a palavra, tornada como se fosse automático. Não tem um período de decantação, de acolhimento daquele luto, daquela dor, né? E o outro livro que eu queria compartilhar com vocês, né, o Léo Cunha e o André Neves, é de um rio que fala do desastre de Mariana. Nós que estamos aqui em Minas, nós vivenciamos muito isso em sala de aula, principalmente porque Brumadinho também aconteceu em Mariana, e são muito próximos de Belo Horizonte, a cidade, né? E muitas crianças passavam o fim de semana, ou conheciam, né? E aí, a Ana Karine falou assim, eu vou conferir se o meu tá aqui. O meu tá aqui do meu ladinho aqui também, a Ana. Tá aqui também, do meu ladinho. Todos esses livros que estão falando estão aqui. Tem uma pilha de livros aqui. Vocês veem aqui, se eu precisar de algum, tá aqui à mão para eu pegar. E é um grito de socorro tardio de um rio, né? É um rio que morre. Então, a gente estava falando quando as coisas desacontecem, não são só nós, seres humanos, que desacontecemos. Os animais, a natureza, ela também desacontece.
né? E esse rio, que não tem como reagir ao ser invadido por essa lama da mineração, né? Que destrói as águas, as vidas que ele abriga. E é um grito do rio, o rio é o personagem principal desse livro, né? Um dia, um rio. E aí, esse livro, ele tem uma coisa muito bonita, que ele começa azul, ele começa claro, ele começa com as ilustrações muito vivas, né? E depois tudo vai sendo tomado pelo marrom da lama. Sabe? Que é esse rio sendo sufocado por essa lama que vai matando esse rio, né? E aí, pode passar, Ana. Não, Maria Júlia, perdão. Eu estava com a Ana na cabeça. E a outra obra que eu queria trabalhar com vocês aqui, que eu queria falar com vocês, é a Leila. É outro tema sensível. Então, eu estou fazendo assim uma pincelada de quantos temas sensíveis podem surgir numa sala de aula e podem surgir com crianças, né? Leila, também o Tino Freitas, aparentemente eu gosto muito do Tino Freitas, né, gente? Eu trouxe o Tino Freitas de novo, ilustrado dessa vez por Thaís Beltrano. É a história de uma baleia, que ela é importunada por um tubarão. E esse tubarão, ele pede beijo, ele toca nessa baleia, ele sussurra palavras indecentes e ele corta o cabelo da baleia. Gente, é uma metáfora clara para o abuso sexual. E ela é calada, ela é petrificada. A baleia, que é um ser grandioso, né? Enorme no oceano, se vê pequenininha, se vê acuada. Então, assim, a pessoa no auge da sua grandiosidade, né, da adolescência, se sentindo o seu corpo, ela é calada, ela é tolhida, ela é menosprezada. Então, ela se vê encurralada por esse tubarão. Só que ela toma voz. Ela decide enfrentá-lo. E ela decide falar, não me toque, não quero. Né? Ela é ajudada pelos amigos do fundo do mar a fazer isso, a espantar esse tubarão, a afastá-lo. E, assim, quando a gente trabalha esse tema, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque vão surgir coisas, e a gente só deve trabalhar se a gente estiver muito seguro de trabalhar isso. Só que vai surgir, às vezes surge, e por causa disso a gente trabalha esse livro. E o que aconteceu comigo foi isso. Eu não levei o livro para a sala de aula em vão, assim. Eu levei o livro em sala de aula depois que eu percebi que tinha um aluno, um menino, que tinha mudado muito o comportamento, estava muito arredio, e com um vocabulário muito hipersexualizado, apresentando claros sinais de que havia sofrido uma violência. E sim, ele falou, professora, eu sou a Leila. Eu sou a Leila dessa história. Só que na minha história, eu não consegui enfrentar o tubarão. E a gente enfrentou o tubarão juntos. A gente teve que ir para a coordenação, para a psicóloga da escola, sabe, chamar a família, né? Então, assim, e aí, esse livro foi o gatilho para que ele falasse, né? E aqui, o tubarão, perdão, gente, o polvo, eu estou falando tubarão o tempo todo, é porque eu vejo o tubarão como uma coisa terrível, né? E é o polvo, cheio de tentáculos. O personagem do Barão, ele chama Barão, é um polvo, não é um tubarão. Eu estou falando tubarão o tempo todo porque eu pensei no mais grotesco do fundo do mar, que para mim é o tubarão branco, né? Ele fala assim, não diga nada a ninguém. E é isso que sempre querem fazer com que a gente censure isso, né? Que a gente não diga nada a ninguém, o que a gente está sofrendo, o que a gente está vivendo. Andréia, pode falar. Não, é porque você falou no tubarão, mas inicialmente era um tubarão. Sim. Depois sim, é que virou um polvo, mas na primeira versão era um tubarão, por isso o nome Barão. Cheio de tentáculos, né? Cercando essa baleia por todos os lados. O nome foi mudado depois. Foi mudado depois. Primeira versão mesmo. Era um tubarão. Era um tubarão. Eu tenho as duas versões aqui, inclusive, que era o Barão, né? É o Barão, que é o polvo. E nessa versão que eu estou agora é um polvo. Mas é isso mesmo. Por isso que veio a minha confusão, assim, que eu tenho as duas versões do livro também. E pede segredo. Como todo abusador pede segredo, né?
E qual que é o papel da escola, se não fazer com que os segredos que machucam venham à tona? Para quê? Para que isso possa ser ressignificado, seja vivenciado, seja compartilhado, seja acolhido, né? Porque vai estourar na sala de aula de todo jeito, gente, através daquele aluno que de repente fica violento, que de repente fica ressabiado, que fica triste, fica moado, fica depressivo, e a gente não sabe o que está acontecendo, aquela aluna que de repente fica agressiva com as colegas, e a gente vai investigar, essa criança está vivendo o inferno dentro de casa, né? E a literatura, ela também serve para isso, serve para a gente dizer, olha, eu sou essa pessoa que foi silenciada, que sofreu essa violência, né, como aconteceu com o meu aluno. E passando para frente, eu fiz a curadoria Brasil, aí depois vem a Argentina, né? Que aí, não sei vocês, na escola de vocês, mas assim, em Belo Horizonte a gente está tendo uma onda migratória muito grande, já tem um tempo, principalmente de venezuelanos. Então, a gente está recebendo muitas crianças, né? E eu sou professora de espanhol, então eu sou convocada o tempo todo para conversar nas prefeituras, né? Sou convidada para falar com essas crianças, com essas professoras que estão acolhendo crianças que falam outra língua e que estão chegando para serem alfabetizadas muitas vezes em português, mas elas falam só espanhol, né? Então, assim, falar de migração, falar de imigração e das dores da imigração também é um tema sensível, também é um tema polêmico, porque ninguém imigra incólume. Ninguém passa por essa situação, principalmente quando é uma migração política, sem dores, né? E aí, a Eva Oviedo tem esse livro que é lindíssimo, e que é um livro ela é argentina, mas é um livro que foi lançado só em português, A Mala Vermelha, que fala dessa menina que é obrigada a deixar a sua vida para trás, né? E ela narra com sensibilidade essas mudanças, né? Que essa menina passa para enfrentar uma nova situação em seu país. Já migrando, também é de uma argentina, a Mariana Chiesa, né? É um livro de imagem, ele não tem palavras, ele foi traduzido em várias línguas porque ele foi publicado em várias línguas, mas é um livro de imagem, né? E ele foi feito em colaboração com a Anistia Internacional. E ele aborda de uma forma muito, muito sensível essa migração de duas maneiras, porque é um livro que ele pode ser lido, deixa eu pegar ele aqui, ele pode ser lido de trás para frente, de frente para trás. Contando duas histórias. A primeira, de como, né, os imigrantes europeus eles chegaram à América. E a outra, de como os imigrantes africanos chegam à Europa, né? A gente pode ler ele assim e assim. Então, ele tem duas formas de leitura. E aí a gente vê que essa experiência de migrar, ela é tida como pássaros, né? Os pássaros migrando, que os pássaros migram. Só que para os pássaros não é pedido passaporte, não é impedido de entrar em aeroporto. O pássaro ele não precisa, né, dizer por que ele está migrando. E o ser humano é tolhido disso, né? Ele é tolhido de buscar uma vida melhor em outros lugares, né? Ele precisa o tempo todo estar comprovando que ele precisa migrar e que ele precisa ser aceito naquele lugar. Se ele não for, o passarinho ele não vai para um lugar e ele não é aceito, é interditado de entrar, não vai, né? Mas o ser humano tem isso. Então essa metáfora, né, do migrar quando a gente vira pássaro é muito bonita. E ver como que a gente perdeu essa conexão com a natureza, né? De que migrar não é uma coisa natural mais. Né? O ser humano que migrava de um lado para o outro, que nós somos nômades, né? Por excelência, agora não. Tanto que quem é muito nômade é visto como com estigma, né? Os ciganos são vistos como estigma. Né? Tem um livro do Bartolomeu Campos Queiroz, que chama Ciganos, que fala desse estigma do ser migrante. Por que mudar demais? Ah, fulano é cigano, muda demais, como se isso fosse uma coisa ruim, ser cigano, ser migrante por natureza, né? Então, essas duas obras, elas trabalham a migração de uma forma bem sensível, de uma forma muito bacana
principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo no Brasil, de tantos migrantes venezuelanos, bolivianos, em muitos casos. Eu estou falando dos venezuelanos porque na minha escola a gente recebe venezuelanos, sabe? Muitos. A gente ainda não recebeu de outro país, não. Maria, pode passar, por favor. E na curadoria do Chile, eu trouxe o É Assim, né? Que é um livro que fala de onde viemos e para onde vamos, que fala sobre a contingência da vida, né? O ciclo de nascer, viver, né? Reproduzir ou não, e morrer, né? Então, essa chegada, e como que alguns são aguardados, são esperados, e outros vêm, apesar de não serem aguardados, de não serem esperados, como, por exemplo, os filhinhos do gatinho, que tem um tanto de filhinho, e que não eram aguardados, não eram esperados, né? E aí, fala que o que cabe a nós, né? Nascer e morrer são apenas instantes. Entre esses instantes, o que importa é saborear o máximo de tempo possível entre esses instantes. O livro, ele fala disso, né? E com leveza, com alegria, né? Partindo da ideia de que viver é o grande presente, né? Por isso que chama presente, né? E que tudo tem dois lados, né? Que nem tudo é totalmente bom e nem tudo totalmente mal, né? E aí são perguntas difíceis sobre a vida, né? Que a Paloma faz, mas que são perguntas de uma grande sensibilidade, né? Ela cria essas histórias orientadas pela sensibilidade, mas de uma forma muito acessível para a criança. É assim. Nascer e morrer, é assim. É assim que é a vida. Mas isso não é uma coisa ruim, porque assim, a gente não sabe de onde que a gente veio, nem para onde que a gente vai. É assim. Por isso que chama É Assim o livro. Mas o que cabe a nós nesse período, que a gente não sabe de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, é aproveitar o intervalo. Né? E aí, o livro ele tem uma guarda muito bonitinha, porque está vendo que esse gatinho está esperando o passarinho para dar o bote? Na guarda, ele já é o passarinho cheio de penas. Ou seja, ele deu o gatinho cheio de penas, ele deu o bote ao passarinho. Então, assim, esse nascer e viver e morrer também acontece aos animais, né? E aí, pode passar, Maria Júlia. Também, do Chile, eu trouxe esse livro que, aparentemente, ele pode não ser considerado um tema sensível. Mas meus alunos me levaram a ver que tem várias camadas de leitura nesse livro. É Nós Outros, que é nós, em português foi traduzido como Sempre Nós, é a história de uma mãe com um menino, e essa mãe, ela fala assim, se eu fosse, por exemplo, um coelho, você seria um coelhinho, se eu fosse uma ursa, você seria um ursinho, se eu fosse um leão, você seria um leãozinho, e vai falando isso até o menino crescer, até o momento que o menino se afasta, e ela se converte em um passarinho e o menino volta como um veado. Ou seja, um animal totalmente diferente da mãe. E os meninos falam, professora, essa história fala sobre as pessoas trans. Eles me levaram isso. Eu falei, pode ser. Né? Pode ser a transformação de forma em geral. Né? Mas eles leram isso como uma pessoa trans, que venha totalmente transformada do que a mãe é. Sabe? E fala sobre essa relação entre mãe e filho de uma forma muito terna. É um jogo que a Paloma Valdívia fazia com o próprio filho. Se eu fosse um pássaro, você seria o quê? Um passarinho. Se eu fosse uma ovelha, seria um corderito, né? Em espanhol, aí vai falando, né? O filhote. E aí, quando o filho se afasta, a passagem do tempo, né, ultrapassa fronteiras da imaginação totalmente, e ele volta convertido em um outro animal, que não é o mesmo animal que a mãe se converteu. Né? E aí os meninos levantam essa questão, será que está falando de pessoas trans? E todos nós somos trans, né? Somos transformados ao longo da vida, né? Todos nós estamos em transformação, mas essas pessoas trans, elas têm uma transformação muito forte, né? Muito mais intensa. E as crianças conhecem. Né? Elas conhecem essa realidade, elas sabem que existem pessoas trans, e elas levam isso para a sala de aula, e a gente tem que conversar sobre isso. E essa pergunta, ela veio nesse livro de uma forma muito sensível. Professora, será que ele virou trans? Por isso que ele veio de outro animal? Eu falei, pode ser também. Por que não? Né? Pode ser. É porque ele cresceu demais, ele virou outra coisa que a mãe não queria. Eu falei, por que a mãe não queria?
tem algum indício na obra, fala assim, não, é porque vamos ser sempre nós. Você sendo o que você seja, vamos ser sempre nós. Sempre vamos ser nosotros. E no espanhol tem uma coisa muito bonita, que é o nosotros. Ele é masculino, mas tem o nosotras. Nós, mulheres, nosotras. Nosotros, né? E nosotras. O nós, ele traduz, né? Então, tem essa questão também. Então, assim, é um livro que, para mim, aparentemente, era uma outra história, era uma história de transformação, de crescimento, de adolescências, e que as crianças levaram um tema sensível para trabalhar esse livro. Então, por isso que ele está aqui na lista, nessa curadoria. Pode passar, Maria Júlia. Outra obra que eu gostaria de falar com vocês é esse Um Diamante en el Fondo de la Tierra. É um livro que não está traduzido. É o único livro dessa lista aqui, eu acho que tem 2 livros que não estão traduzidos, mas esse aqui, especificamente, eu quis trazer para vocês, por quê? Porque ele fala sobre ditadura de uma forma muito bacana, assim, muito sensível. Porque a professora, ela leva para a sala de aula a pergunta, o que seus avós faziam, como que foi a vida dos seus avós? E o menino, ele não sabia nada da vida do avô dele. Fala, meu avô é muito chato, ele fica só lá sentado, olhando para a janela. Ele não tem uma vida interessante. Todos os outros foram marinheiros, militares, condecorados, caçadores de desafios, cada um fez uma coisa mirabolante. Meu avô não, ele fica lá sentadinho esperando, eu não sei o que ele espera. Então pergunta para ele o que ele está esperando. E quando ele pergunta, ele está esperando a avó, que foi uma desaparecida política. E ele era um ativista político que pintava murais, que foi perseguido, que foi violentado durante a ditadura, né? E evoca essas memórias de uma forma muito bacana, assim, porque é todo ilustrado com carvão, sabe? O livro é todo ilustrado com carvão, você vê que as ilustrações, elas são muito fortes, mas ao mesmo tempo muito sensíveis, são preto e branco, né? Se baseia no quadrinho com uma estética cinematográfica, né? E insinuam no texto referências inconfundíveis dessa memória coletiva que se faz individual na figura do avô, mas do Chile. Então, é a memória coletiva e a memória individual dialogando, né? E aí, esse diamante no fundo da terra é a história do avô, que era um diamante a ser lapidado pelo neto, né? E que é compartilhado pela mãe, porque o avô não quer falar sobre isso. Então, como que é a história... a memória, ela vai passando de geração para geração, e às vezes precisa de um intermediário, né? Que é essa mãe que faz essa ponte entre esse avô e esse neto, essa memória, né, da ditadura. Aí, continuando no Chile, a gente estava falando de abuso no contexto da baleia, né? Que é a baleia no feminino. E assim, eu contei para vocês o caso que era um aluno, um menino. E a gente viu vários casos na mídia, por isso que eu quis trazer para vocês essas histórias, porque a gente viu vários casos na mídia atuais agora, de meninos. O caso do ator, né? E o caso do menino que foi espancado pelo pai. São meninos. E essa violência contra meninos, esse abuso sexual contra meninos é muito silenciado. O das meninas... é muito divulgado. E quando é menina, eles colocam criança, eles omitem que é um menino. O sexo, vocês já pararam para pensar nisso? O sexo masculino é omitido, como se para o menino, até o menino ser vítima de abuso sexual é interditado, sendo que ele é essa vítima. E esse azul, ele fala justamente de um menino, é uma história de um pequeno herói, né, que se reconstrói depois de ter sofrido a pior experiência, né, que é posterior a um abuso sexual. Além do abuso, qual que é a pior consequência depois do abuso? A indiferença diante do ocorrido. O livro chama Azul, ele é todo em azul. A única parte que não é azul é a parte do abuso, que é ilustrada como uma criança dentro do pote, cheio de moscas. É assim que a parte do abuso é ilustrada, né? E de uma forma assim que a gente vê o nojo, o medo de ser encurralado naquele pote, de aquelas moscas horríveis, né? Isso que é assim que é significado o abuso dele.
E a pior parte que ele fala na história é de não ser reconhecido como um sujeito de voz, a indiferença. Ninguém quer escutar a história dele. Ninguém quer saber. Ele ficou sujo, ficou marcado. E aí ele encontra esse espaço de confiança do outro, que é uma amiga dele, que escuta, uma menininha que escuta e acolhe, né? Então, esse espaço de acolhimento, de sofrimento, é curado através da voz, né? Que esse espaço é a confiança. E ele fala disso. É um livro muito sensível, não é explícito. Quando eu falando assim, parece que está tudo explícito, que o abuso é explícito, que a falta de confiança, a indiferença é explícita. Não, ele é todo construído com metáforas, igual Leila, todo por metáforas. E aí as pessoas lendo, as crianças, os adultos, né, que a literatura crossover, que atravessa as idades, percebem que ali foi um abuso sexual. Mas não é explicitado, não é colocado de forma pornográfica, erotizada, de maneira nenhuma, de uma forma muito sensível, sabe? E é um livro que eu conheci no Chile. Esses 2 livros foram uma das viagens que eu fiz para o Chile, que eu fui para uma livraria, sentei e fui ler os livros que tinham lá, e o livro chegou até a mim. E depois eu vi que esse livro é muito premiado, mas depois que eu já tinha comprado o livro, lido o livro, me apaixonado pelo livro, usado esse livro em sala de aula, que eu vi que o livro tinha mais repercussão do que eu imaginava. Passando, Maria Júlia. E aí, pode voltar um pouquinho, por favor. Eu falei de muito livro infantil, mas eu queria me deter em um livro juvenil, sabe? Porque a gente trabalha muito essas temáticas com crianças, assim, porque as crianças, elas, às vezes, elas têm uma abertura maior que os adolescentes, mas no meu 6º ano, eu percebi que os adolescentes, eles estão muito carentes de vivências. Principalmente agora que eles estão saindo das telas, eles estão buscando formas de sair das telas. Formar aula, gente, nada mais é do que buscar uma experiência. Eles estão buscando experiência, eles estão buscando experimentar o mundo, sabe? Então, essa questão, assim, a gente teve modinhas diferentes, né? O jogo da verdade, cada um vivenciou o jogo da garrafa, né? Cair no poço, formas de se conectar com o outro, né? E aí, esse livro, ele é muito bacana, porque ele é um livro intitulado, né, pela Finilige como literatura juvenil, chama Catálogo de Perdas, de um autor que eu adoro, que é o João Anzanello Carrascosa. Ele fez junto com a esposa dele, que é uma fotógrafa, né, que é a Juliana Moteiro. E aí, através de fotografias perdidas, fotografias, acervo pessoal, acervo anônimo, eles começaram a pensar que perdas que eram essas. E quais são as perdas que a gente sofre e que a gente coleciona num catálogo de perdas. Aí tem um museu, pode passar, Maria Júlia, tem um museu na Croácia, que é um museu das coisas perdidas, das relações perdidas. E eles se inspiraram nesse museu e pensaram nesses objetos que são perdidos nessa história. Aí eu queria ler para vocês, né, o Dia do Sim, que é a perda do balão. E aí, vocês já veem aí que tem um balão, tem a fotografia, né, da menininha pequenininha frente a esse balão grandão, e aí eu vou ler para vocês. Nessa edição que eu tenho, a primeira edição, esse livro é totalmente diferente, assim. Você lê o texto e a fotografia está aqui. A edição atual, que eu também tenho, ele já não está assim, tá multimodal, não, ele já está mais quadradinho, vem o texto e a ilustração, texto e ilustração. Esse aqui era mais interessante, é a edição do Sesc, porque ele dá para você mexer ele de várias formas, e você só descobre a fotografia depois de ler o texto, que a fotografia, ela está, né, assim, na dobradura, na dobra do livro. O dia do sim, com que eu, menina pobre, tanto sonhara, chegou finalmente num sábado. Durante meses, toda vez que meu pai me levava ao parque da Água Branca, eu lhe pedia um balão. Mas ele sempre me negava com as mesmas e, para mim, incompreensíveis palavras. Você é pequena demais.
Eu não insistia como outras crianças que choravam, esperneavam e gritavam, obrigando seus pais a fazer suas vontades, ou a emudecê-las com o peso das mãos. Eu apenas me entristecia e tentava me conformar com o algodão doce que ele comprava para mim. Mesmo enquanto me divertia no escorregador, no gira-gira ou no balanço, sentia-me amarrada àquele sonho, como um barbante ao futuro. Então, num sábado, ao entrarmos no parque, eu metida numa saia branca, já pronta para ouvir mais um não, vi meu pai se acercar do vendedor de balões e dizer: "Você cresceu, filha, pode escolher um." Foi um momento tão grande que me assustou toda. Me rasgou no rosto um sorriso, me roubou a fala, e eu apenas apontei o dedo para um balão. Caminhei pelo parque orgulhosa, com meu pai, que pegou minha mão, na outra levava, igual a uma princesa, o tesouro maior do meu reino. O vento fazia o balão oscilar, mover-se levemente para um lado e para o outro. Eu espetava, como ele, inflada, quase a explodir, de tanta felicidade. Brinquei pouco na caixa de areia, comia pipoca apressadamente. Eu só queria desfilar com aquele sonho, preso por uma linha ao meu dedo. Mas quando estávamos indo embora, me distraí com um cachorrinho que veio me lamber os pés, e por um descuido, ao acariciá-lo, soltei sem querer o balão, que subiu lentamente para o céu. Fiquei a mirá-lo, parada, dentro de minha saia branca e de minha desilusão, murchando a cada metro que ele se afastava de mim para sempre. Aí entendi o motivo pelo qual meu pai me negara tantas vezes o balão, para não enfrentar cedo demais a minha primeira perda. Porque depois não haveria outra saída, e não há, senão aceitar todas as outras que, numa sequência inclemente, virão. O dia do sim foi também o dia do maior não que eu experimentei. Lindo, né, gente? Falar dessas perdas, né? Esse balão que foi perdido, tantas coisas que a gente perde ao longo da vida e que a gente tem que fazer o luto das pequenas perdas, dos objetos, das pessoas, dos animais, né? Então, o dia do sim é o maior dia do não, né? E aí eu separei esse livro para a gente conversar sobre ele mais detalhadamente. Por quê? Porque eles são contos, né? Também eu acredito nessa literatura crossover, que atinge todas as idades, pode ser trabalhado com criança, com adolescente, com adulto. E ele é um livro muito premiado, né? Pode passar, Maria Júlia, é um livro brasileiro. E fala sobre essa questão cara aos dias atuais, que é a ética estética da ausência. Por que os nossos adolescentes eles estão tão necessitados, nossas crianças, tão necessitados de farmar aura? De pegar uma coisa assim, totalmente... É estranho pensar nisso, sabe, gente? Uma coisa totalmente que não existe, que está aí, né? Que é uma aura, já dizia Walter Benjamin, né? Da aura, que a aura ela não pode ser apreendida, e eles querem aprender a ausência, né? Então, que ética e estética que a gente pode levar para eles sobre a ausência? Que ausência é essa? O que está faltando para eles? O que desapareceu? Que eles estão tentando, de certa forma, aprender, né? Então, entre o ver e o dizer, a segunda parte, né, da apresentação, a ética e a estética da ausência em Catálogo de Perdas, uma obra juvenil. E aí, passa, Maria Júlia, por favor. A gente pensar, né, que é o fruto de uma colaboração entre o escritor e uma fotógrafa, então é multimodal, o livro é totalmente multimodal, né? Sob a perspectiva da literatura juvenil contemporânea, né? Diante das rupturas inerentes à experiência humana, né? E aí, a foto dos dois, né? Pode passar, Maria Júlia. Ele nasce, né, como eu falei para vocês, desse acervo, né, do Museu das Relações Perdidas, né? Reúne, né, relatos literários do João Carrascosa, acompanhados por essas fotografias da Juliana Monteiro. E cada história parte de um objeto, né, um objeto que foi perdido,
e se abre para memórias irrevogáveis, tecidas entre a dor, o afeto e a humanidade, né? Então, é um diálogo, assim, entre literatura e fotografia autoral, são narrativas independentes, né? Organizadas como um inventário afetivo de perdas, né? A Maria Júlia pode passar. Esse livro, ele foi premiado com o selo altamente recomendável da Finilis de 2018, e 2018 foi um ano, né? Foi o ano da censura, né? Todo mundo que passou por 2018 lembra como que a gente foi calado de todas as formas. E aí, na categoria jovem, e esse livro ele veio como um respiro num ano tão difícil, né? Integrando esse texto literário e fotografia, rompendo com essas abordagens didatizantes, pasteurizadas, mercadológicas, pacificadas ou paternalistas, oferecendo ao público uma reflexão profunda sobre a finitude da vida e a memória, né? Então, nós começamos falando de censura e continuamos falando de censura, e em 2018 foi um livro muito necessário. Foi lançado em 2018, mas, assim, foi um livro que me deu um frescor. Eu estou falando necessário para mim também, sabe, gente? Porque eu conheci em 2018, quando foi lançado, e quando eu li, eu falei assim, gente, tem esperança. Calma, tem esperança, né? Aí pode passar, Maria Júlia. Exposição de motivos. Ele começa com a exposição de motivos. Por que essa obra, né? Então, não há experiência mais dolorosa do que a perda. A história de cada um se desdobra no tempo e carrega à sua sombra uma coleção de ausências. Coleção que só se amplia ao longo da vida. Este livro reúne relatos de perda, simbolizada sempre por um objeto, e também representada em fotografia, registro visual da relação partida. Nossa pequena contribuição para o imenso museu de dores, que é a história da humanidade. E aí é uma experiência muito bacana de leitura desse livro, porque esse livro nos convida a escrever. A gente sente vontade de completar esse museu, esse catálogo com as nossas perdas, sabe? Então a gente convida também os adolescentes, as crianças a falarem do que elas perderam, o que faz falta para elas, o que está vazio na vida delas, e simbolizar através de um objeto, de uma pessoa, e de uma fotografia. Então, o trabalho que eu fiz com os meus alunos foi deles escreverem um mini-conto, como esse, né? Como esses, do João Carrascosa, e fotografarem também. E aí eles tinham que fotografar essa perda. Como fotografar a ausência, sabe? Então, esse livro ele nos convida a completar nosso catálogo também, de uma forma muito sensível, e compartilhar com os outros, né? A Maria Júlia, passando, por favor. Então, o objetivo, né, principal ao estudar essa obra é investigar a categoria juvenil, né, como ela é ressignificada através de uma narrativa fragmentada que utiliza o luto e a ausência como matéria-prima, e ao mesmo tempo ética e estética. Porque é esteticamente lindíssimo esse livro, mas não é uma estética vazia de significado. É uma estética ética, é uma estética que convida à reflexão, né, da humanidade, né, da nossa humanidade. Voltando ao Antônio Cândido, daquilo que deveria ser humano e não está sendo automatizado, está sendo silenciado, está sendo calado, né, paralisado. Maria Júlia. Aí, como eu falei para vocês, o livro, essa primeira edição, ele é todo, tá vendo? Ele se move todo, então a gente pode colocá-lo de várias formas, né? Ele é praticamente um livro-jogo, né? E ele configura-se como um objeto visual híbrido, né? No qual a brevidade dos contos dialoga com essa crueza e o lirismo das imagens. Então, são imagens, a gente não sabe se são pessoas... Que pessoas que são essas? Né? Se são pessoas conhecidas, se são pessoas anônimas. Então, é um inventário, né, que estabelece essa conexão entre a narrativa imagética sobre a ausência e a recordação. E as ausências, elas são sentidas tanto na imagem como também na narrativa. Por exemplo, a imagem da capa, tá vendo? São duas crianças que elas se dividem. E aí a gente pensa assim, será que é o Carrascosa e a Juliana? Pode ser, pode não ser, a gente não sabe, né? Mas
é isso, né? Essa ausência de significado também, né? Que as coisas, quando elas são cruas, elas também são, as coisas ausentes, elas também estão presentes pela sua ausência, né? Aí pode passar, Maria Júlia. Aí a capa que eu mostrei para vocês, né? Tá vendo que estão com esses alfinetes, assim, estão separados, né? O menino e a menina estão separados quando dobra a capa, né? Então, essa obra, ela desafia a visão de lugar comum de um livro juvenil raso e massificado, porque, em vez de temas simplificados, temas midiáticos, não, a obra, Catálogo de Perdas, oferece essa densidade lírica, né? Respeita a capacidade e a agência do jovem leitor de lidar com temas complexos, né? Como o luto, a morte, né? E nós investigamos também como a estrutura de catálogo, né, ressignifica o conceito de perda. Quando a gente pega as perdas todas e coloca no catálogo, a gente está tentando reunir as ausências numa presença, né? Transformando o vazio, né, e a ausência em matéria criativa e afetiva, né? Aquilo que dói, transformar aquilo que dói em arte, né? Transformar aquilo que falta em presença. Maria Júlia, por favor. E a fundamentação, né, para trabalhar com esse livro, eu trabalhei a questão do Barthes, né, na literatura e fotografia, né, a experiência e a memória no Benjamin e no Bom Dia, né, e no Seligman Silva, a ética e estética, principalmente o Adorno e a Petit também, né, a intermedialidade, Clover, Flores, Girardi e Figueiredo, multimodalidade através do Cres e as relações interartes entre a palavra e a imagem, né? Flores, né? Tais Flores, Girardi e Figueiredo, né? Isso aqui são algumas referências, porque é bom, né, ter esse embasamento, porque esse livro ele é muito rico, então ele precisa de muitas referências mesmo para dar conta, né, de uma análise bem feita. Pode passar, Maria Júlia. Então, partindo da premissa de que as fotografias não ilustram o texto, mas expandem suas camadas de sentido, analisa-se como o cotidiano é elevado à categoria de inventário existencial. A capacidade da literatura juvenil de abordar temas difíceis e fraturantes, né? E contribuir para essa formação ética e estética do leitor. Por exemplo, aqui, essas fotografias no varal. Sabe? E aí tá faltando uma, tem uma pendurada e tá faltando uma. Quando a gente revelava as fotografias antes, a gente colocava elas no varal, né? E a essa que faltou, será que não tem? Queimou? O que será que aconteceu com essa, né? É um catálogo de perda, tá aí no catálogo, né? Simbolizando a ausência da foto. Maria. Então, o projeto gráfico e visual desse livro, né? E a brevidade dos contos, eles estabelecem uma experiência de leitura que exige essa participação ativa do leitor, né? Convidando a compreender os rastros deixados pelo que se perdeu. Por exemplo, aqui, ó, entre o zíper aparece uma fotografia de uma menina, né? E por quê? É isso o leitor que vai dizer, né? Por quê, né? E quando fecha o zíper, fecha também, a foto fica escondida ali, né? A metodologia, ela consiste nessa análise multimodal das relações entre fotografias e prosa poética, né? A subjetividade desses autores, porque os dois são autores, né? Tanto o João Carrascosa como a Juliana Monteiro, né? Converge para a construção de uma biografia dos objetos e das relações humanas rompidas pelo tempo. Então, a gente, trabalhando esse livro, a gente pode fazer a nossa biografia. Quais objetos contam nossa história também? Quais objetos estariam no nosso catálogo de perdas? E aí os meninos falam, uma vez eu perdi uma figurinha que eu gostava muito, aí desde coisas banais a coisas enormes, né? E tudo tem significado, tudo merece estar no catálogo, né? Maria, Júlia, por favor. E aí, esse catálogo, ele desafia a linearidade, porque ele pode dar narrativa tradicional, porque a gente pode começar a ler por qualquer um. E a gente pode ver as fotos de todas as formas, assim. Então, por exemplo, aqui, olha, esse bombinha tem uma fotografia e tem um recorte de jornal escrito assim, causa mortes. Né? Então, assim, convido o leitor, o espectador, né, da fotografia, o leitor dos textos, à polissemia, ao reconhecimento das lacunas do que não existe mais, né? Um exercício de resistência contra o esquecimento. Então, nesse momento que está tudo sem aura,
As crianças estão resistindo, tentando farmar a aura delas. Eu estou brincando com isso, porque isso tá uma coisa assim que a gente fica pensando. Por quê? Né? Por que eles estão levando isso, esse significado? Que aura é essa que eles estão tentando aprender? Que ausência é essa? Está tudo tão vazio que precisa de criar uma metáfora para isso. E eles criaram a metáfora deles, né? E pode passar, Maria Júlia. Então, assim, essa natureza híbrida da obra, né, essa sensibilidade literária com a visualidade fotográfica. Aqui, por exemplo, tem um raio-x do lado de uma pessoa com uma bengala, né? Então, ela expande esses limites do gênero juvenil, como a gente falou do crossover antes, né? E promove a educação sensível, ética e esteticamente, das rupturas inerentes à experiência humana. Pode passar, Maria Júlia. E as minhas considerações finais, gente, porque eu quero abrir para vocês perguntarem, né? Para a gente conversar mais um pouquinho. Tem várias outras obras aqui que eu não inseri, mas que a gente pode conversar sobre elas, e aí eu vou falar por que eu não inseri e por que eu preciso aprofundar, eu escolhi aprofundar nessa especificamente. Por quê? Porque a gente também não pode banalizar os temas sensíveis, fazer um catálogo de perdas de temas sensíveis, fazer um catálogo vazio, e sim uma curadoria, como eu quis fazer, né? Um catálogo mais aprofundado, um catálogo sensível, como é o catálogo de perdas, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre cada obra, né? Então, a gente fala sobre a escola não deve se omitir ou recolher obras por medo do debate público, tem que ter uma resistência educacional, sabe? Tem essa questão da metáfora da lâmpada, do Érico Veríssimo, né, que o papel do escritor e do educador é acender a luz. Né? Aí, quando a gente acende a luz, os ratos correm, aparecem as baratas, aparece tudo aquilo que estava escondido no escuro, né? Sobre a realidade, né? Impedindo que essa escuridão tome conta, o obscurantismo tome conta. Né? Porque tudo que é abafado não deixa de existir, mas apodrece. A ferida, quando ela é abafada, ela precisa respirar. Né? A gente já tem essa metáfora médica para isso. Né? Deixa a ferida respirar, deixa o curativo. E a gente colocar um curativo sobre a ferida não vai deixar de existir a ferida. Né? Só está tampada. Né? E a conclusão, né, que é preciso garantir o livre acesso aos livros, se preparar, né, mediadores para formar leitores sensíveis, críticos e proficientes, capazes de exercer a cidadania, a humanidade, né, em última instância. Aí, Maria Júlia, a literatura é arte, é caminho, é encontro, é gesto de emancipação. Ler é um direito que nasce com cada criança e que se afirma desde o início da vida. A educação precisa ser um lugar que acolhe as crianças, seus modos próprios de ser e estar no mundo. E a literatura tem muito a oferecer. Por isso que ela é tão censurada. Porque o pé que dá mais fruta é o que mais leva pedrada, né? Então, é isso, gente. Eu estou aberta às perguntas, muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada por me ouvir. E as minhas referências... Eu acho que pode tirar agora, Maria Júlia, porque aí a gente se vê melhor, você também vê a gente. Isso. Isso. Luísa, né, eu já imaginava mesmo que essa sua apresentação fosse ser uma apresentação muito bacana, muito produtiva, mas, né, ainda mesmo assim, mesmo imaginando, mesmo esperando, vi que ela ainda superou ainda as minhas expectativas. Fico feliz. E antes que eu passe a palavra para as pessoas que estão aqui, para os colegas, para os alunos de graduação, pós-graduação, a gente tem gente do Brasil inteiro aí, tá, Luísa? Depois as pessoas podem até colocar aí também de onde que elas são. Hoje eu esqueci de pedir para que as pessoas colocassem, né, de que estado, de que cidade elas estão falando. Antes que eu passe para elas, eu vou só mostrar esse livro aqui, que eu já mostrei em outras edições, né, do Café com Bro e Literatura Boa, que é o livro Literatura Infantil e Juvenil na Fogueira, que foi organizado pelo Secantini,
a Galvão e o Tiago Valente, e que ganhou, foi publicado aqui em Belo Horizonte pela editora Letria, e que ganhou o prêmio de melhor livro teórico, né, no ano em que ele foi publicado, acho que foi 2024. E ele fala, né, de várias situações, de vários momentos em que a literatura, principalmente a infantil e juvenil, né, teve aí censura sobre ela, né? Porque a gente, né, lembrando aí o caso também do livro do Tenório, né, lá do Sul, que foi também, né, não é um livro infantil, foi motivo aí também de censura, né? Da questão lá da cor, né? Me fugiu o título agora exato. O Avesso da Pele. O Avesso da Pele, que eu fiquei lembrando do Lázaro Ramos, que é Na Minha Pele também, fiquei na dúvida. Bem, mas quero falar também, rapidamente, sobre o livro Catálogo de Perdas, né? Quando você falou das características multimodais dele, né? Esse livro, quando eu fui comprar, porque eu queria apresentar um trabalho sobre ele também num congresso de literatura infantil e juvenil, eu lembro da dificuldade que foi localizá-lo na livraria. Eu estava numa grande livraria lá em São Paulo, porque eu falei, olha, ele ganhou um prêmio como livro juvenil, mas não sei se ele está no meio dos juvenis, porque já tinha olhado lá no computador, mas não estava localizando. Aí nós procuramos nos juvenis, depois eu falei, quem sabe ele está nos de fotografia? Fomos na fotografia, quem sabe está na literatura brasileira de maneira geral, né? E achamos, depois teve uma hora lá que nós encontramos o livro, mas é um livro maravilhoso. E já que você citou a Bolsa Amarela, e também lembrando, né, do pioneirismo da Lígia Bojunga Nunes, né, que nos anos 80, 90, já publicava livros tratando desses temas sensíveis, né, além da Bolsa Amarela, que o povo é porque não descobriu ainda, né? Ainda bem que os conservadores, eles são ignorantes também, porque o dia que eles descobrirem o abraço, que trata também de assédio, o dia que eles descobrirem na corda bamba, que trata de suicídio, e tudo de uma forma muito sutil, né? O dia que descobrirem... O dia que descobrirem meus 8 anos da Ruth Rocha também, que queria menina, querendo ser menino, né? Não pode, não. É porque não descobriram ainda. Tem muita... Exatamente. A gente fica gritando isso aqui também, deixa né? Depois eles ficam sossegados. Sossegados por enquanto. Mas é isso, gente. Então, eu vou abrir, né? Passar a palavra. Se você quiser, né, na continuidade aqui, Carla, já falar também, e as pessoas podem ou levantar a mão, ou podem também, se quiser, escrevem aí no chat, tá bom? Parabéns, muito obrigado. Vou aproveitar que eu entrei cortando sua palavra e vou só falar, eu já até escrevi lá no chat, né? Mas eu escrevi que eu estou inebriada com essa aula deliciosa, e a gente já discute isso há muito tempo, né? Na literatura, a gente já discute todas essas coisas, mas você me atualizou com muitos autores que eu não conhecia, que eu quero procurar, e falou de muitos que eu já trabalhei, a Bolsa Amarela, inclusive, a leitura para os meus alunos no próximo trimestre. Então, assim, reforçou o que eu conhecia e me ensinou um monte de outros caminhos, e acho uma delícia mesmo. Essa discussão é muito boa e necessária, né? É ruim que a gente tenha que discutir, porque é ruim que exista esse problema, né? Esse julgamento, principalmente de quem não sabe nem do que está falando. Eu não converso diretamente com os pais dos meus alunos, e acho isso uma coisa boa no colégio em que eu trabalho, que eles tentam resolver entre a coordenação e eles, mas eu já tenho minha resposta preparada. Se algum vier questionar, eu falo assim, eu só discuto com quem já leu o livro. Já leu? Se não leu, pode ler, que na semana que vem a gente marca, o mês que vem, eu dou o prazo que a senhora ou o senhor precisar. Eu não discuto com quem supõe que o livro não seja bom ou que o livro seja polêmico. Vem falar comigo com a leitura pronta. Ótimo. Mas é isso, gostei muito, muito, muito. Parabéns para os dois, né? O Ecros nesse projeto, que é muito legal, que está há tantos anos, e a Luísa, convidada de hoje, eu já assisti outras vezes com os convidados também muito, muito interessantes. E a gente sempre aprende muito com vocês. Obrigada. Eu agradeço muito o convite do Hércules, viu, Hércules? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, né, Luísa? Né? Depois de
um dia aí, uma jornada de trabalho, né? E também, né, o que é bem bacana, né? Você trouxe o seu depoimento, né? Aliás, você trouxe a sua pesquisa, mas trouxe também o seu depoimento como professora da educação básica, porque isso é muito importante. Eu sempre tive essa preocupação, Luísa, você sabe disso também, né, pelas minhas falas em bancas, né, dessa questão da literatura e ensino, da literatura não ficar naquele lugar, né, sagrado, que muitas vezes as pessoas também colocam, né, de pensar também na escola, na recepção, nos alunos, e fiquei também, assim, entre o impactado, o chocado, quando você contou a história do seu aluno que falou, eu sou a baleia. Né? Eu acho que, né, nós todos que estamos aqui, a gente precisa ouvir essas histórias, ouvir esses depoimentos, para saber também, né, como agir, como fazer. Né? Aqui está cheio de professor, gente que está atuando na educação básica. Né? Sim. Perguntas, gente, eu tenho que abrir aqui o chat porque eu não olhei. Alguém quer falar? Tem muitas pessoas aqui dizendo de onde são, sabe? Depois a gente... Celeste, Oi, é a Dani, eu queria falar. tudo bem, Dani? Tudo bem? Boa noite a Tudo todos ótimo. e todas. Luísa, eu queria parabenizar mesmo, a sua fala foi ótima. E assim como a Carla, eu fui registrando aqui alguns que eu quero, né, trazer para o meu acervo. E também dizer de como é importante, né, esse espaço do Café com Broa e de outros espaços de política pública que vai trabalhar a formação do professor, pensando na questão da literatura, né, porque muitas vezes o conhecimento não é tão difundido nessa questão da literatura infantil nas escolas. Então, existe um certo preconceito, então, às vezes, a gestão, né, ela costuma impor determinadas questões, a secretaria em si, e muitos livros são recolhidos. Os professores, né, muitas vezes não têm o conhecimento de tal obra, então ele acaba aceitando, né, essa retirada desses livros com temas sensíveis das bibliotecas. Então, esses espaços, eu acho que, assim, contribui muito, né? Quando você foi falando, quanto foi ampliando a minha percepção para algumas obras, né? Para alguns temas sensíveis que até então eu não havia pensado, né? Eu também já passei por uma situação de uma criança, né, que enfrentou abuso, e sei o quanto é relevante quando a gente aborda, leva esses livros de uma forma cuidadosa para a sala de aula, porque eles se sentem como se fosse assim, eles conseguem falar, né? Eles conseguem dizer, eles conseguem, né, trazer tudo que está ali para o professor, né, o que passa no cotidiano, né? E a gente consegue ajudar. Então, assim, a gente vê como é importante, né? E como é importante ampliar esse leque, né? É uma gratidão mesmo participar desse projeto tão bacana e de ouvir você nessa noite. Parabéns. Obrigada. Tem alguns comentários do chat aqui. A Beatriz Damasceno, né, diz que ela é estudante de matemática da UNEB, em Paulo Afonso, da Bahia. Que bom receber, né, pessoa também de outra área aí, né, ou de outras áreas. Ela diz, né, não sou da área, mas mesmo assim amei muito. Foi uma aula excelente, me mostrou a diversidade de olhar sobre literatura e me levou a refletir muito. Mas é isso mesmo, Beatriz, nós estamos abertos, né? Eu adoro essa coisa, né, de receber pessoas de outras áreas e discutir com elas também. Né? Isso é muito bacana. A Marcela Albuquerque diz, Luísa, sempre maravilhosa e sensível em suas falas. Uma honra te ouvir sempre. E eu vi a Laís Cristina também falando que estava com saudade de ouvir você. Minhas alunas do mestrado. A Hilda da Paixão está dizendo parabéns, excelente apresentação, professora Luísa. A Tatiana, né, nossa bolsista, dizendo excelente aula, deu vontade de ler todos os livros da curadoria. Deu mesmo, né, Tatiana? Nós vamos ler todos. Né? A Jaqueline Isabel Ritter, né? Brito disse uma apresentação maravilhosa, o Daniel Nascimento cumprimentando, Andréia Miranda, né, agradecendo pelo compartilhamento, a Cláudia Andrade dizendo que maravilha de aula, né?
Gente, são 20h29, né? Então, eu acho que, né, vou deixar a palavra aí para, eu acredito que mais alguém queira se manifestar, fazer alguma pergunta. Acho que a Alguém Deise mais? está com a mão levantada, né, Deise? Você levantou a mão? Pode falar. Pode falar, Deise. Está desligado. Aí, isso. Eu gostaria de parabenizá-la, Luísa, pela fala brilhante, né, sobre a questão da literatura infantil e juvenil, literatura infantil, perdão, e os temas sensíveis. Eu sou professora de graduação aqui na Católica de Santa Catarina, eu fiz mestrado e doutorado em Passo Fundo, né, com a Fabiana Everardi, eu acho que o Hércules conhece bem. Muito. E eu trabalho também com a formação de professores, a formação continuada de professores da educação infantil de cidades aqui da região. Então, além do curso de pedagogia, eu pude perceber que a literatura afeta também os adultos, a literatura infantil. Eu tive várias situações, assim, de já professoras já em atuação, e eu fui trabalhar o conto Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Amarelo, e essa questão do lobo, do medo, né, de toda essa questão que envolve, assim, a figura do lobo, como, né, uma figura má, né, ali é toda essa questão que pode envolver um abuso, enfim. E a Chapeuzinho Amarelo, ela subverte isso, né, o lobo vira um bolo. E uma das atividades eles tinham que relatar, né, se já vivenciaram algo assim, e uma das professoras relatou o abuso, né, contou a história dela, ela foi abusada pelo pai. Então, quando que a literatura, ela toca não só a criança, né, toda aquela questão da ingenuidade, eles falam, eles comentam, já tem um manejo diferente, mas no adulto também, quanto isso toca, né? O Larossa fala que a leitura tem a possibilidade, a leitura como formação implica pensá-la como algo que nos forma, nos deforma e nos transforma, né? Então, não só com a criança, a literatura infantil, ela toca em feridas, né? Em questões que, muitos traumas que os adultos carregam. Então, se fosse fazer um trabalho, assim, também voltado com adultos, utilizando essa literatura, eu acho que revelaria muitas facetas, assim, de acontecimentos. Sim, verdade, Deise. Quando eu fui, eu tô com vários livros aqui. Tem livros sobre guerra, livros sobre suicídio, livros sobre loucura, todos de literatura infantil e juvenil, e, assim, livros sobre abandono, sabe? E todos tocam na nossa criança interior, né? A criança que um dia nós fomos. Então, por isso que eu defendo muito essa questão da literatura intergeracional, crossover, que atravessa as idades. A literatura, ela não tem essa fronteira, né? Se for, eu já fiz constelação familiar, e a consteladora, ela usa muitos contos de fadas. Muitas questões, assim, que ela vai buscar, ela é utilizada nessa questão da psicologia, né? Então, é bem isso que você comentou. Bacana. Obrigado pelo depoimento, Deise, né, pelo comentário. Nós temos vários outros comentários aqui, Luísa, né? A Patrícia Roberta dizendo que a literatura mobiliza emoções, que ela fez a pesquisa de mestrado sobre a relação da literatura e habilidades socioemocionais. A Taciele também, dizendo, né, gratidão, Luísa, aula muito boa, parabéns. Ela é lá de São Miguel do Anta, em Minas Gerais. Andréia Klug, que está sempre aqui nos prestigiando também, né? A Andréia já trabalhou durante muitos anos, né, lá no Ministério da Educação, no PNBE, já foi minha chefa, né, Andréia? E a pessoa tem uma coleção maravilhosa de obras infantis e juvenis, sabe, Luísa, que a gente fica doido para entrar na biblioteca dela e não sair de lá nunca mais, né, Andréia? E eu vou, né, abrir. Tem mais alguém, gente, que está querendo falar?
acho que está todo mundo muito impactado, Luísa, com a sua fala de hoje, né? Ah, que bom. Eu espero ter reverberado bons sentimentos também, porque as questões sensíveis, elas precisam de acolhimento, né? Então, a gente precisa se colocar no colo também, né, Hércules? A criança que nós temos dentro de nós precisa de colo também. Então, essas obras, elas falam disso. Tem uma pessoa aqui, a Daniele, perguntando se o link da lista encaminhada para inscrição está correto. Me parece que sim. Várias pessoas já me disseram que conseguiram assinar. Vocês podem colocar de novo, meninas, aqui? Aí, que Tatiana já colocou. Então, gente, eu agradeço, né, a todos que participaram aqui nessa noite de hoje, né? Evento maravilhoso, né? E eu já estou articulando, né, como eu disse, para os próximos encontros. Eu hoje conversei com um professor que trabalha na interface entre literatura e psicanálise, e ele ficou de apresentar em setembro, provavelmente no dia 17 de setembro, ele vai falar de algumas questões também ligadas a temas sensíveis e questão da inclusão num sentido bem amplo, não só no sentido, né, assim, que a gente abordou nos encontros anteriores aí, inclusão de aluno cego, de baixa visão, inclusão de autista, mas agora numa perspectiva assim mais ampla de inclusão, e também, né, um professor que deve falar sobre a questão da inteligência artificial, muitas outras coisas aí, né? Eu já estou fazendo os contatos, tá? E eu agradeço, então, mais uma vez, a Luísa pela generosidade da partilha aqui, né? E agradeço a todos os que compareceram, tiraram o tempo aí para participar dessa noite aí do nosso projeto. Obrigada, Boa noite para todo Hércules. mundo. Boa noite. Boa Obrigada, noite. pessoal. Obrigada, viu, Maria Júlia?